Ah, Emma, você chegou na hora certa. Eu estava pensando em transformar este lugar na nova casa da sua irmã Haley e da família dela. Assim que desci do carro e enchi os pulmões com o ar puro das montanhas, ouvi a voz do meu pai, Daniel, vindo da varanda de madeira. Por um instante, esqueci como respirar. Essa cabana era para ser o meu refúgio, o espaço que eu havia comprado para fugir do barulho da cidade. Cercada pelas majestosas montanhas rochosas, era o único lugar onde eu realmente conseguia recarregar minha mente e meu corpo da correria do dia a dia. O que você quer dizer com isso, pai? Por que está aqui? Perguntei, fechando a porta do carro e caminhando lentamente até ele. Usei a chave reserva. Somos família, então achei que não precisava pedir permissão, respondeu, sem o menor traço de culpa na voz. Daniel nem parecia perceber que havia invadido meu espaço sagrado. A chave reserva. Quando comprei esta casa, minha mãe insistiu para que eu desse uma cópia a ela, em caso de emergência, e eu acabei cedendo. Desde então, me arrependi dessa pequena demonstração de simpatia e fraqueza. Esta é a minha casa de férias. O que você quer dizer com a nova casa da Haley? Isso é alguma piada? Perguntei. Daniel me olhou como se estivesse prestes a dar uma lição em uma criança teimosa. Por que você está sendo tão rígida, Emma? O ar aqui é puro, a natureza é farta. Não há lugar melhor para as crianças da Haley crescerem, disse ele, sem o menor sinal de vergonha ou qualquer noção de que talvez fosse necessário conversar sobre isso antes. Falava como se fosse natural que a minha propriedade fosse propriedade da família, e como se, por ser o chefe da casa, ele tivesse o direito de decidir como ela deveria ser usada. Essa era a lógica pela qual minha família sempre viveu. O meu sucesso nunca foi visto como resultado do meu esforço, mas como um recurso coletivo, algo que todos podiam usar livremente. Esta casa é minha. Eu sou a proprietária. Se a Haley e a família dela precisam de um lar, o mínimo que você poderia fazer era conversar comigo antes. Não acha? Insisti. Conversar? Não há necessidade disso entre família. Você já tem aquele apartamento de luxo em Nova York e quase nunca vem aqui. Se este lugar fica vazio a maior parte do tempo, por que não colocá-lo para um bom uso? Para a família, respondeu ele, como se fosse o argumento mais lógico do mundo. Senti a raiva subir pela garganta, mas engoli em seco. Perder o controle só daria a eles o que queriam. Eu precisava manter a calma e confirmar os fatos. Passei por Daniel, abri a pesada porta de carvalho e entrei na casa. Logo percebi algo estranho, uma fina camada de poeira branca cobria o chão de nogueira que eu havia escolhido com tanto cuidado. Com uma sensação crescente de desconforto, segui pelo corredor até o banheiro e toquei na maçaneta. O que se revelou diante de mim foi um cenário grotesco, que em nada lembrava o banheiro que eu conhecia. As pedras naturais de tom quente que eu havia escolhido, e o móvel de madeira que exalava o perfume da floresta, tinham desaparecido completamente. No lugar deles, tudo estava coberto por um mármore branco e brilhante, frio e impessoal, e a banheira fora substituída por uma monstruosidade exagerada, com pés dourados e detalhes espalhafatosos. O que é isso? Minha voz saiu mais baixa e fria do que eu esperava. Ah, o banheiro, respondeu meu pai. A Haley disse que gosta desse estilo europeu. Bonito, não acha? Disse Daniel, com orgulho, atrás de mim. Não respondi. Em vez disso, abri a porta do quarto ao lado. Também ali encontrei um ambiente que eu já não reconhecia. As paredes em tons terrosos que eu havia escolhido para a meditação estavam agora cobertas por um papel de parede adamascado cor-de-rosa pastel, o tom favorito de Haley. O cantinho junto à janela, onde eu costumava me sentar na minha poltrona de couro preferida para ler em silêncio, havia sido substituído por uma enorme penteadeira cercada por um espelho com luzes de camarim tão fortes que quase ofuscavam. Parecia que o meu espaço, meus valores e até a minha própria identidade estavam sendo cobertos por camadas de rosa vulgar e dourado berrante. Era uma forma de violência quase insuportável. Que maravilhoso, pai, disse lentamente, forçando um tom calmo. É um quarto bem. Estilo Haley. Daniel não percebeu o sarcasmo e respondeu com orgulho. Exatamente. É o meu presente para comemorar o novo começo da Haley. Ela vai adorar. Respirei fundo e devagar. Gritar ou chorar não mudaria nada.
Isso só terminaria com as mesmas acusações de sempre: você é tão fria. Não se importa com a família. E mais uma vez eu seria a vilã da história. Anos de convivência me ensinaram isso. O que foi, Emma? Por que esse silêncio? Não gostou do presente que preparei para a família da Haley? Ele perguntou, confuso. Virei as costas e me aproximei da penteadeira. O rosto refletido no espelho parecia surpreendentemente sereno. Pai, cancele essa reforma e restaure tudo como estava antes. Do que você está falando, Emma? Está quase pronta. A Haley está ansiosa para ver como ficou. Eu mesma vou falar com a Haley. Esta casa é minha. Eu não vou dá-la a ninguém. Pelo espelho, vi o rosto de Daniel ficar vermelho de raiva. Como ousa falar assim com seu pai? Quando foi que você se tornou uma pessoa tão fria? Essas palavras já não me atingiam mais. Tirei o celular do bolso e disquei. Alô? É a construtora? Aqui é Emma Parker, a proprietária do imóvel. Sim, estou no local agora. Preciso que interrompam imediatamente todas as obras. A partir de hoje. Depois que desliguei, o silêncio tomou conta do espaço entre mim e meu pai, que permanecia imóvel, em choque. Em seu rosto, havia não só raiva, mas também verdadeira confusão e impotência. Ele jamais imaginou que a filha obediente que conhecia seria capaz de ir tão longe. Sem olhar para trás, entrei no carro e fui embora. Enquanto dirigia, pensei, isso já não era apenas um comportamento egoísta. Era uma violação imperdoável da minha propriedade, do meu tempo e da minha paz. Se as coisas continuassem assim, eles acabariam consumindo tudo que eu tinha. Isso precisava terminar. Para que finalmente aprendessem a caminhar com as próprias pernas. E, acima de tudo, para que eu pudesse recuperar minha vida e minha dignidade. Eu não suportaria mais essa exploração disfarçada de amor familiar. Minha paz de espírito só poderia ser reconstruída sobre essa decisão inabalável. O fato de eu ter cancelado unilateralmente a reforma da cabana nas montanhas rapidamente chegou aos ouvidos do resto da família através do meu pai. Logo, começaram a chegar várias mensagens de voz da minha mãe e inúmeros recados histéricos de Haley dizendo: o que você está tentando fazer? Mas ignorei todos. 3 dias depois, eu estava sentada à minha mesa no escritório, olhando para uma lista imobiliária espalhada diante de mim. No topo da folha, lia-se o título: Propriedades listadas. A lista continha todos os imóveis registrados em nome da minha empresa. À minha frente, estava meu advogado, Jordan Reed. Ele examinava o documento com olhos atentos e disse em um tom calmo: a lista está correta, Emma. Verifiquei todos os registros de propriedade. A titularidade de cada imóvel está integralmente no nome da sua empresa. Legalmente, nada impede você de prosseguir. Obrigada, Jordan. Você é sempre eficiente, respondi. Esse é o meu trabalho, disse ele, dando de ombros, e empurrou outro maço de documentos para o centro da mesa. Este é o rascunho final da carta para sua família. Peguei o conjunto de papéis. Cada página trazia o nome datilografado do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã. Não era apenas um punhado de documentos, era um bisturi preparado para cortar o laço distorcido que me prendia à minha família. Um plano que Jordan e eu havíamos elaborado cuidadosamente. Você tem certeza disso? Perguntou ele, pela primeira vez, não como advogado, mas como amigo. Depois que enviar essas cartas, não haverá volta. Eles podem te odiar pelo resto da vida. Eu já havia aceitado isso há muito tempo. O que me assustava não era o ódio deles, e sim permitir que a dependência deles continuasse a consumir minha vida até o ponto de eu mesma passar a odiá-los completamente. Precisava acabar com isso antes que fosse tarde demais. Virei-me para Jordan e disse com firmeza: não tenho mais dúvidas. Entendido, respondeu ele, levantando-se. Então enviaremos amanhã de manhã. Cada um deve receber sua cópia no dia seguinte. Ao ouvir isso, fechei os olhos em silêncio. 2 dias depois, meu celular começou a tocar alto. A primeira carta provavelmente havia chegado à casa dos meus pais, no subúrbio de Nova York. O nome que apareceu na tela era o da minha mãe. Respirei fundo, juntei coragem e deslizei o dedo para atender.
Alô, Emma? Por favor, nos ajude. O grito meio histérico da minha mãe explodiu tão alto no alto-falante que quase me ensurdeceu. Do outro lado da linha, eu podia ouvir seus soluços incontroláveis. Chegou uma carta de um advogado. Diz que temos que deixar esta casa em 30 dias. Você teve algo a ver com isso, não teve? Acusou ela, chorando. E ela tinha razão. Junto com Jordan, eu havia enviado à minha família uma notificação de desocupação. O documento informava que eles deveriam deixar o imóvel dentro de 30 dias. Caso contrário, seriam tomadas medidas legais. Um procedimento completamente padrão, mas, para mim, representava muito mais, o primeiro passo real rumo à liberdade. Minha mãe ainda acreditava que eu tinha o poder de reverter a situação. Correspondendo a essa expectativa, falei de forma calma, mas firme. Mãe, não há nenhum engano. O aviso diz exatamente o que significa. O quê? O que está acontecendo? O que é que devemos fazer? Ela perguntou, a voz trêmula. Calma, mãe. Isso não é algo que possa ser explicado por telefone, respondi, mantendo o tom baixo e constante, tentando tirá-la do pânico. Neste domingo, às 14h, todos precisam se reunir na casa. Papai, meu irmão e a Haley, avise a todos que eu pedi. Eu vou explicar tudo então. Você quer dizer, uma reunião de família? Ela perguntou hesitante. Sim. Porque isso é um assunto de família, declarei, com um tom que não deixava espaço para discussão. Por um momento, o silêncio dominou a ligação. Então, com a voz quase apagada, ela respondeu. Tudo bem. E a chamada terminou. Depois disso, meu celular não parou de tocar ligações de meus irmãos, mensagens de todos os lados, mas ignorei cada uma delas. Nos dias seguintes, cortei todo o contato com a família. Continuei me reunindo com Jordan, analisando com calma os próximos passos legais e me preparando para o que estava por vir. Então, o domingo fatídico chegou. Pouco antes das 14h, estacionei o carro na entrada da casa dos meus pais. Ao abrir a porta da frente, fui recebida por um silêncio pesado e sufocante. Daniel estava de pé perto da lareira, de braços cruzados, minha mãe estava encolhida no canto do sofá, pressionando um lenço contra os olhos. Lucas andava de um lado para o outro, claramente irritado, enquanto Haley se sentava ao lado do marido, me encarando com um olhar misto de medo e ressentimento. Nos rostos deles havia confusão, acusação e uma ponta de temor. Parece que todos estão aqui, murmurei. Antes que eu pudesse continuar, Lucas explodiu. Parece que todos estão aqui? Está brincando comigo, Emma? Que diabos está acontecendo? O que era aquela carta? E o que é essa tal de Clearwater Rhodes? Calma, Lucas, interveio Daniel, em tom grave. A Emma disse que vai explicar tudo. Vamos ouvir primeiro. Ele ainda acreditava que eu havia vindo ali para consertar as coisas, uma ilusão que estava prestes a ser destruída sem volta. Peguei vários documentos da minha bolsa e os coloquei, um por um, sobre a mesa de centro da sala. A escritura desta casa. A escritura da casa do Lucas. E a escritura do apartamento da Haley. Cada uma delas trazia o mesmo nome na linha de proprietário, Clearwater Rhodes LLC. Vamos começar com os fatos, disse, olhando para cada um deles nos olhos, mantendo o tom firme e controlado. Os lugares que vocês têm chamado de Alaran durante todos esses anos pertencem, na verdade, à minha empresa de gestão de ativos há 8 anos. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Era possível ver o choque no rosto de cada um, como se tentassem compreender o que haviam acabado de ouvir. Em minha mente, as lembranças de 8 anos atrás voltaram com clareza à época em que as cicatrizes finais da crise do Lehman Brothers ainda marcavam profundamente o setor imobiliário. Daniel, embriagado por sua própria filosofia de que um investidor sábio age em tempos de crise, havia colocado cada centavo do seu patrimônio em investimentos imobiliários altamente alavancados. Seu plano era perigosamente otimista, um verdadeiro salto no escuro. E, como era de se esperar, a realidade destruiu seu sonho. A economia piorou, os juros dos empréstimos começaram a crescer descontroladamente, e a situação saiu completamente do controle.
Naquela época, eu estava totalmente envolvida com a minha recém-fundada empresa, mas não consegui ignorar como a voz da minha mãe ao telefone se tornava mais sombria a cada semana. É claro que eles sabiam do meu sucesso. Sabiam que eu havia aberto minha própria empresa e acumulado certo patrimônio, mas não tinham ideia da verdadeira extensão dos meus ativos e eu não tinha nenhuma intenção de contar. Eles sempre carregaram uma crença implícita: a Emma vai nos ajudar, é claro. Então, um dia, minha mãe me ligou. Contou que as dívidas da empresa do meu pai haviam chegado a um ponto crítico e que era apenas uma questão de tempo até que todas as propriedades fossem confiscadas. Eu não conseguia abandoná-los. Por mais que tudo tivesse acontecido, eles ainda eram minha família. Mas simplesmente dar dinheiro, sem condições, estava fora de cogitação. Isso só alimentaria a falta de disciplina financeira deles e aprofundaria a dependência de ajuda externa. O que eles precisavam não era de resgate, era de reforma estrutural. Foi então que, com a ajuda do meu brilhante advogado, Jordan Reed, elaborei um plano. Primeiro, fundamos uma nova empresa de gestão patrimonial, Clearwater Holdings. Naturalmente, meu nome não aparecia em nenhum documento oficial de registro. Jordan cuidou de toda a papelada como meu representante legal. Por meio dessa empresa, organizamos a compra de todos os bens e dívidas de Daniel. Dessa forma, toda a base da família, a casa no subúrbio de Nova York que meu pai estava prestes a perder, a residência em Connecticut onde Lucas morava, e o condomínio em Manhattan onde Haley vivia passou, legalmente, a ser propriedade da minha empresa. Algum tempo depois, visitei a casa da família fingindo ser apenas uma parente preocupada e disse: um grupo de investidores que eu conheço aceitou comprar todas as propriedades, acreditando na valorização futura dos terrenos. Mas, como a propriedade vai mudar de dono, eles precisam que vocês paguem um aluguel simbólico para continuar morando nelas. A família ficou radiante com a chance de manter suas vidas a um custo tão baixo e assinou os contratos rapidamente. No entanto, o pequeno valor que pagavam mal cobria os impostos e os seguros. As despesas reais, pintura externa, encanamento, jardinagem eram todas arcadas secretamente pela minha empresa, a verdadeira proprietária. Algumas semanas depois, Daniel me ligou. Emma, nós conseguimos lidar com o aluguel, mas as despesas do dia a dia estão apertadas. As mensalidades das crianças da Haley, as contas médicas da sua mãe. Você também faz parte dessa família. Talvez pudesse ajudar um pouco. Exatamente como eu esperava. Concordei em ajudar, mas sob uma condição. Certo. Mas serei eu quem vai administrar o dinheiro. Vou transferir uma quantia fixa todo mês para a sua conta, destinada às despesas básicas. Vocês terão que se virar com isso. Eles aceitaram esses termos e, assim, passaram a pagar aluguel ao suposto grupo de investidores enquanto recebiam de mim exatamente o mesmo valor como ajuda de custo. Em outras palavras, viviam confortavelmente sustentados por uma rede de segurança invisível que eu havia criado praticamente de graça e ainda assim se tornavam cada vez mais exigentes. 8 anos de moradia gratuita, uma vida inteira construída sobre o meu sacrifício. No entanto, na mente de Daniel, tudo isso havia se transformado apenas em um direito adquirido. E agora, eles tentavam tomar até o meu refúgio nas montanhas sem sequer me consultar. Eu tinha chegado ao meu limite. Essa relação distorcida, essa corrente interminável de exploração precisava terminar ali. Por isso, com a ajuda de Jordan, coloquei o plano em prática. O primeiro a romper o silêncio foi Lucas. Ele olhou alternadamente para os documentos sobre a mesa e para mim, e então falou com uma voz cheia de incredulidade: espera aí, Emma. Sua empresa de gestão de ativos. Não me diga que aquele grupo de investidores de que você falou, era você o tempo todo. Ainda não havia raiva em seu tom, apenas confusão. Exatamente, respondi com calma. Há 8 anos, eu assumi todas as suas dívidas e comprei todas as propriedades. Durante esse tempo todo, vocês viveram nas minhas casas, nada mais. O quê? Daniel mal conseguiu articular as palavras. Então o aluguel que pagamos todo mês? Sim, interrompi. Esse dinheiro sempre foi depositado diretamente na conta da minha empresa. Foi então que a confusão de Lucas se transformou em fúria. Ele bateu o punho na mesa e gritou: você só pode estar brincando comigo. Então tudo isso foi uma farsa. Você nos enganou e roubou as propriedades da família bem debaixo do nosso nariz.
Roubou? Repeti serenamente. Pense bem, Lucas. 8 anos atrás, a fortuna desta família já estava em ruínas. O banco estava prestes a tomar tudo. Se eu não tivesse interferido, onde você acha que estariam morando agora? Mesmo assim, você poderia ter feito isso de outra forma. Por que não nos contou a verdade? Por que fingir ser outra pessoa? Por que nos fazer sentir que estávamos vivendo de caridade? Olhei ao redor, fitando cada um deles nos olhos, e finalmente disse o que vinha guardando há anos, porque eu sabia exatamente o que aconteceria se eu dissesse a verdade. Vocês teriam passado a tratar meus bens como se fossem seus e começariam a drená-los até o fim. Eu teria me tornado o caixa eletrônico da família explorada eternamente pelas pessoas que amo. Não é verdade? Ninguém respondeu à minha pergunta tranquila, porque, no fundo, todos sabiam que era verdade incômoda. Minhas palavras calmas foram a centelha que rompeu a tensão congelada no ar. Os lábios de Haley tremeram antes que ela gritasse, em uma voz trêmula e aguda, então onde é que a gente vai morar? Se esta casa e o meu apartamento pertencem a você, está dizendo que devemos viver na rua? Você é horrível. Isso é cruel. Os gritos histéricos de Haley desencadearam a explosão de raiva de Lucas. Como você ousa dizer isso? Não haja como se tivesse nos feito um favor. Você não nos salvou, Emma, você quis nos controlar. Nos manteve sob o seu polegar por 8 anos. Deve ter adorado cada segundo disso. E então, finalmente, Daniel, o homem que tentava manter sua dignidade como chefe da família, arrancou sua própria máscara. O rosto dele ficou vermelho de raiva enquanto apontava um dedo trêmulo na minha direção. Chega, Emma. Não se esqueça de quem te criou. Eu paguei sua faculdade. Eu te ensinei o básico sobre negócios. E é assim que você me retribui? Esta casa pertence à família Parker. Não é só sua. No canto do sofá, minha mãe, Ellen, implorava entre lágrimas. Por favor, Emma, pense bem. Nós somos família, não somos. Não importa o que tenha acontecido, você não pode simplesmente colocar sua própria família na rua. Isso é crueldade demais. Gritos, acusações, lágrimas desesperadas, cada arma emocional que eles tinham foi lançada contra mim ao mesmo tempo. Mas nada mais me atingia. Levantei-me em silêncio e peguei a cópia do aviso de desocupação que ainda estava sobre a mesa. Eu entendo o que todos vocês estão sentindo, disse calmamente, mas esses são sentimentos, não fatos. Coloquei o documento diante do meu pai. E isto não é sobre emoções, é sobre a lei e a realidade. Este aviso é totalmente válido segundo a legislação. Vocês têm 30 dias. Nesse tempo, precisarão encontrar um novo lugar para morar por conta própria. Essa é a realidade agora. Quando terminei de falar, peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta da sala. Espere, Emma, gritou Daniel, a voz furiosa cortando o ar atrás de mim. Essa conversa ainda não acabou. Onde você pensa que vai? Parei na porta sem me virar e respondi em voz baixa, não, pai. A minha conversa com vocês acabou. A partir de agora, esse problema é da sua família. E, dizendo isso, deixei a casa. Alguns dias depois, recebi uma ligação no escritório do meu advogado, Jordan. As coisas estão se desenrolando exatamente como prevíamos, Emma, disse ele, com sua voz calma de sempre. Sua irmã Haley se mexeu. Ela publicou algo sobre a situação no Facebook, claro, uma versão que favorece a narrativa dela. Imediatamente abri a página de Haley no meu tablet. Lá estava uma longa e dramática publicação, retratando-se como uma vítima chorosa. Aconteceu algo inacreditável. Nossa família está sendo despejada da nossa própria casa pela minha irmã, Emma. Depois de ficar rica, ela está usando o dinheiro para nos controlar e destruir nossos laços familiares. Nossos pais idosos estão arrasados e meus filhos pequenos estão prestes a perder o teto sobre suas cabeças. Por favor, ajudem-nos a divulgar essa terrível injustiça. Anexada à postagem havia uma foto, o rosto da minha mãe coberto de lágrimas, com Haley apoiando a cabeça em seu ombro, uma imagem perfeitamente encenada para gerar comoção. A seção de comentários, como esperado, era um ataque em massa de indignação, inacreditável. Como ela pôde fazer isso? O dinheiro realmente muda as pessoas.
Parentes distantes que eu não via há anos e conhecidos esquecidos de repente surgiam como heróis da justiça, me condenando com fúria moralista. Em poucas horas, eu havia sido rotulada como um monstro sem coração, uma mulher que abandonou a própria família em nome do sucesso. Seu irmão Lucas também está consultando vários advogados, continuou Jordan. Ele está considerando uma ação judicial, alegando que os contratos são inválidos ou que suas ações configuram abuso psicológico. Entendo, respondi friamente. E o que você acha que devo fazer? Ficar em silêncio? Isso pode prejudicar minha reputação pública. Jordan ficou em silêncio por um instante, mas eu já sabia a resposta. Soltei um suspiro leve. Não, Jordan. Eu terminei com o silêncio. Com a publicação de Haley ainda aberta na tela, abri meu laptop e comecei a digitar uma nova postagem em minha própria conta. O título, Sobre a Verdade. Escrevi tudo com calma, de forma objetiva, acompanhando cada afirmação com provas. Anexei cópias digitalizadas das escrituras dos imóveis e trechos de extratos bancários, tudo devidamente editado e legal para divulgação. No final, concluí com estas palavras: eu não quero expulsar minha família. Só quero estabelecer um limite e proteger o patrimônio que construí com meu próprio esforço e a minha vida das exigências sem fim. Nos últimos 8 anos, eles viveram inteiramente às minhas custas, sem pagar um centavo de aluguel. Encerrar esse apoio é realmente um ato de crueldade? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Minha publicação caiu na internet como uma bomba. Aqueles que haviam inundado a página de Haley com comentários de solidariedade começaram a silenciar, alguns até apagaram suas palavras. Em contraste, meu post foi tomado por mensagens de apoio e admiração. Bem dito. Finalmente, a verdade. Ser família não dá o direito de explorar alguém. Mais do que qualquer resposta, minha postagem foi o golpe final para minha família. Pela primeira vez, eles foram obrigados a encarar o fato de que a história na qual acreditavam não tinha peso algum diante dos olhos do mundo. A simpatia que antes transbordava nas redes de Haley desapareceu, substituída por vozes frias e inquisitivas. Qual é a verdadeira história? Esses documentos de propriedade são autênticos? Essa onda de julgamento social os ensinou a verdade de forma muito mais dura do que qualquer palavra minha poderia. Durante as 3 semanas restantes antes do prazo de despejo, os Parker viveram em silêncio, cada um encarando o próprio futuro. Nenhum deles voltou a me procurar. Finalmente entenderam que nenhum salvador viria resgatá-los. Cerca de 6 meses após a mudança, ouvi de um parente que meus pais haviam alugado um pequeno apartamento na periferia da cidade. A reputação deles, na comunidade onde haviam vivido por tantos anos, estava em ruínas. Os antigos vizinhos pararam de cumprimentá-los, alguns sequer olhavam em sua direção. Lucas também engoliu o orgulho e começou a procurar um apartamento que ele e a esposa pudessem pagar com o próprio salário. Mas o escândalo se espalhou rapidamente em seu trabalho. Os olhares dos colegas e clientes, antes amistosos, se tornaram uma mistura de pena e desprezo, e logo ele foi forçado a pedir demissão. Haley, junto do marido e dos filhos, deixou Manhattan e foi viver nos subúrbios. O círculo glamouroso de amigos que alimentava sua vaidade e aparência de status foi desaparecendo, um por um. Ela acabou isolada tanto na vida real quanto online. Todos eles perderam o público chamado a sociedade, aquele que sustentava o orgulho e as ilusões deles. Essa condenação social falou mais alto do que qualquer coisa que eu poderia ter dito, mostrando-lhes o peso de seus próprios erros. Se um dia reconstruiremos um novo relacionamento como indivíduos independentes, ainda não sei. Mas, pela primeira vez na minha vida, meu coração estava preenchido por uma calma genuína e profunda.